Os irmãos que estão de posse da Bíblia, localize o texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Enquanto você vai localizando a referência bíblica, eu já quero aqui externar a minha gratidão por estar retornando a essa casa, e por sinal está muito bonita. Deus continue abençoando, que Deus continue alargando as tendas, que Deus continue salvando, curando e preparando o seu povo e levando para o céu. Os meus agradecimentos se estendem à pessoa do Bispo Ferreira. Está chegando Santa Ceia lá na igreja, eu vou lhe perdoar. Você me abandonou, mas Jesus tocou no teu coração, né? Bispo Ferreira é uma bênção, sua família, que Deus continue abençoando de uma forma grandiosa. Nosso irmão Felipe, sobrenome não dá nem para me falar que é estrangeiro. Se a gente falar 3 vezes, a gente fala em línguas estranhas, mas é uma bênção. Que Deus continue abençoando. Quem encontrou o texto, diga: eu vou para o céu. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Sente adorando ao Senhor. Meus irmãos, o texto que ora nós compartilhamos com a igreja é um texto por demais conhecido, por demais pregado, e eu acredito que todos os irmãos que têm o hábito da leitura da Bíblia devam ter folheado as páginas da mesma e chegaram até o texto que ora nós compartilhamos. Mas dentro do texto existem algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Algumas verdades que, se nós sairmos daqui, absorvermos o que o Senhor tem preparado para esta noite, a nossa vida nunca mais será a mesma. Glória a Jesus. É bem verdade que o texto tem alguma peculiaridade com a nossa vida, e nós se identificamos também com o texto, pois o tema central aqui do texto é a tempestade. A tempestade que surgiu para atrapalhar, para paralisar e para deter a missão que estava sobre a responsabilidade de Jesus Cristo.
Mas talvez você esteja nesse momento se perguntando: mas que tipo de tempestade foi essa? De onde ela se originou? E eu vou mais fundo. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com você sobre 3 agentes causadores de uma tempestade. Eu gostaria que você entendesse que por detrás de uma tempestade sempre existirá um agente causador, ou seja, uma tempestade sempre terá uma origem. Mas pregador, tempestade é algo contrário, tempestade é algo fora do normal. Concordo plenamente com você, mas eu também gostaria que você entendesse que com a tempestade nós aprendemos, com a tempestade nós podemos tirar algumas lições, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre 3 agentes causadores de uma tempestade. O texto que nós lemos vai narrar um fato. Diz a Bíblia que Jesus Cristo, no seu ministério, ele sempre passou o dia inteiro evangelizando, curando, tratando dos enfermos, expulsando demônios, ensinando a sua palavra. E depois de um dia exaustivo na obra do Senhor, o mesmo Jesus, ele convida os discípulos para adentrarem dentro de um barco e atravessarem o lago ou o mar da Galileia. E os discípulos entram. Jesus está exausto, porque Jesus é homem, é ser humano aqui, e ele entra no barco exausto. Ele vai ficar em um lugar estratégico. A Bíblia diz que ele está dormindo sobre uma almofada na popa daquele barco. Os discípulos entram mar adentro. Os discípulos que estão com Jesus nesta responsabilidade são homens que têm um conhecimento profundo acerca do mar, homens que eram experimentados na pesca, homens que sabiam entrar, homens que sabiam sair do mar em todas as situações. Mas vai nos dizer o texto que em dado momento desta travessia vai se levantar um grande temporal contra aquele barco. Mas o que me chama a atenção é que junto com o barco que se encontrava Jesus e os discípulos, também está outros barquinhos. Mas diante dessa situação, diante deste evento que o mar se levanta, a tempestade se levanta, o vento é contrário, e o vento contrário junto com uma tempestade tem um objetivo, qual? De paralisar o barco que se encontrava os discípulos, de fazer com que eles recuem, de fazer com que eles venham a desistir do seu maior objetivo, que é chegar do outro lado. Percebam que do outro lado desta travessia havia uma cidade chamada Gadara, que lá havia um moço que era atormentado por legiões de demônios, onde a sua família já tinha perdido o controle da sua vida. Ele não mais vivia em sociedade, ele não tinha mais uma vida social, ele não mais se relacionava com as pessoas. Diz a Bíblia que o local que ele escolhera para morar era no cemitério. As pessoas querendo ajudá-lo
prendiam com cadeias, amordaçavam aquele homem. A força dos demônios era tão grande que ele quebrava as correntes, quebrava as mordaças e vivia errante noite e dia. Aquela família precisava de ajuda, aquela família precisava de uma resposta. Pensem aqui comigo, as pessoas que moravam naquele lugar, olhando para a situação daquela família, algumas pessoas devem ter falado: desista do seu filho, desista dele, não existe mais uma solução, ele não vai mais chegar a lugar nenhum, ele não tem mais saída para esse moço. O coração daquela família estava dilacerado, as lágrimas rolavam pelo seu rosto, mas mal sabiam as pessoas que Jesus vinha chegando naquela cidade. Jesus tinha um desejo no coração e ele não revelou para os discípulos, ele não revelou para ninguém, mas o intuito e o desejo de Jesus era trazer alegria de volta para uma família, era restituir o seu bem maior, era de dar um ponto final àquela situação. E o adversário, sabedor de tudo isso, ele vai usar um dos meios para atrasar, para paralisar e para deter a missão que estava na responsabilidade de Jesus. E ele vai levantar uma grande tempestade. Os discípulos estão aterrorizados, os discípulos perderam o controle da situação, os discípulos estão olhando um para o outro e estão querendo desistir, estão querendo recuar, estão querendo retroceder, quando eles percebem que Jesus está no barco. Oh, aleluia! Quando eles percebem que Jesus está no barco, eles pedem socorro, eles vão pedir ajuda a quem tem o controle da situação, eles pedem ajuda àquele que tem poder no céu e na terra, eles pedem ajuda àquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca perdeu uma guerra. E eu abro um parêntese aqui para informar aos senhores e senhoras: talvez alguém chegou aqui nesta noite, até louvou, até levantou a mão, até correu, até verbalizou uma palavra profética. Talvez você chegou aqui estampando um sorriso 15 para as 3 no rosto, mas o seu coração está ferido, o seu coração está dilacerado. Alguém está querendo que você retroceda, alguém está querendo que você pare. E esse personagem não é carne nem sangue, esse personagem se chama Satanás. Mas eu quero dizer para você nesta noite que no teu barco, que no barco que você se encontra, aleluia, no barco que você se encontra tem alguém que tem poder. No barco que você se encontra tem alguém que não perdeu o controle da situação. No barco que você se encontra existe um ser chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aguardando que você o chame a atenção dele. Ele está aguardando que você tome uma atitude. Ele está aguardando que você faça alguma coisa. Mas pregador, o vento é contrário. Pregador, eu não tenho mais condição. Pregador, eu até já remei para tentar sair da situação. Ei, talvez você tenha perdido as tuas forças, talvez o adversário esteja ganhando terreno, talvez você esteja olhando para trás querendo recuar, mas eu vim aqui para dizer uma coisa para você: Jesus ainda está no teu barco, rapaz. Jesus ainda está no teu barco. Jesus ainda está no teu barco. Pregador, e o que é que eu faço? Chame a atenção dele nesta noite. Você pode ter perdido as forças para remar. Você pode estar olhando para a situação e a situação pode ter fugido do seu controle. Você pode estar olhando ao redor e alguém não esteja acreditando que você vai sair dessa situação. Mas tem um detalhe que você esqueceu. Tem um detalhe que o diabo também esqueceu.
esqueceu. Tem um detalhe que a oposição também esqueceu: é que Jesus ainda está no teu barco. Pregador, você pode me provar? Provo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, por favor. Olhe para ele, olhe para ela. Aleluia. Sabe qual é o motivo que trouxe ela aqui nesta noite? Sabe por que ela veio aqui? Sabe por que ele ainda está aqui? Não é porque o bispo Ferreira chamou, não é porque existe uma escala de obreiro, não é porque você veio apenas para preencher o espaço aqui, não. Você veio aqui, você chegou aqui porque Jesus ainda está no teu barco. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus está no teu barco? Mas pregador, como é que você prova? Eu provo, porque a Bíblia vai dizer que existiam outros barcos seguindo o barco que se encontrava Jesus. Aleluia. Agora eu pergunto e você responde: qual foi o único barco que completou a travessia? Eu vou perguntar de novo, vocês estão cansados, não acredito nisso. Eu vou perguntar de novo: qual foi o único barco que completou a travessia? Você responde: o barco que se encontrava Jesus. Aleluia. O barco que Jesus não estava quando viu a tempestade, quando viu o vento contrário, quando percebeu que eles não iam conseguir, eles recuaram. Então, se você chegou aqui, se você está aqui, é porque Jesus ainda está no teu barco. O primeiro agente causador de uma tempestade é o diabo. É o diabo, por quê? Porque ele sabe, ele tem certeza que o barco que se encontra Jesus, se ele completar a travessia, ele vai trazer alegria a uma família em Gadara. Ele vai mudar a situação daquele jovem, ele vai transformar aquela vida, ele vai libertar aquele moço, e a família receberá a vitória completa, e o adversário será destruído, e o nome do Senhor será glorificado. Oh, glória. Aleluia, pregador. Mas eu estou aqui. Existe alguém que está na minha casa, que precisa de ajuda, que precisa de libertação, que precisa de transformação. O que é que eu faço? Leve Jesus nessa noite para lá. Saia daqui levando Jesus. Saia daqui levando a certeza que o adversário não vai te deter, o adversário não vai te parar, você não vai recuar. Ei, por mais que a tempestade se levante, não recue. Por mais que a tempestade se levante, não desista. Por mais que alguém diga que não há jeito, persista, persevere, porque a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. Sabe o que é que Deus está nos proporcionando aqui? É que Ele vai chegar na tua casa hoje, é que Ele vai entrar lá com providência. O adversário, essa tempestade não vai conseguir parar. Aleluia. O desejo do coração do Senhor, pregador, e qual é o desejo do coração do Senhor? É trazer libertação para a tua casa, é trazer a alegria de volta, é restituir aquilo que foi perdido. Levante a mão direita para o céu, levante a mão direita para o céu, levante a mão direita, continue com ela levantada. Aleluia. Você tem certeza que Jesus está no teu barco? Você tem certeza que Jesus está no teu barco? Então comece nessa noite a profetizar. Você é profeta, você é profetiza. Isso, profetize. Jesus vai entrar dentro da tua casa, Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai sarar, Ele vai trazer alegria. Oh glória, toque nessa pessoa que está do seu lado, diga para ele: não é tempo de desistir, não é tempo de recuar, é tempo de você perseverar. E aí, vai chamar a atenção de Jesus ou vai ficar parado, rapaz? Vai chamar a atenção de Jesus ou vai ficar de braço cruzado?
Vai chamar a atenção de Jesus ou vai ficar mascando chiclete? Aleluia, isso. Deixa eu ver quem vai chamar a atenção de Jesus aí. Deixa eu ver quem vai clamar por Jesus aí. Aleluia, deixa eu ver quem vai chamar por Ele. Chame por Ele. Ele vai se levantar ao teu respeito. Ele vai se levantar, e quando Ele se levantar, pessoas que eram testemunhas oculares de milagres que Jesus operou. Essas pessoas, elas viram, não foi ninguém que contou. Uma coisa é você ver, presenciar. Outra coisa é alguém te contar. Aleluia. Eu fiquei muito feliz com o testemunho desse moço. Ele disse que levou alguns tiros, eu levei 13 tiros, 14 facadas. Abriram minha cabeça de um lado para o outro, olharam para mim e disseram: vai morrer. O médico disse: ele não vai sobreviver. Se sobreviver, ele vai ficar com sequela. Ele já perdeu 1,5% dos neurônios. Olhou para minha mãe e disse: a senhora é uma guerreira, a senhora tem coragem, porque esse moço aqui não tem mais jeito. Aí depois de um mês o Senhor me chamou, me deu um banho debaixo do chuveiro da misericórdia. Ele me aceitou, não fui eu. Ele curou minhas feridas, curou minhas chagas, tirou o meu nome do livro da culpa. Aleluia. Mais entrada na cadeia e na instituição de menor eu tinha mais do que na minha casa. Aí Jesus diz assim: eu vou tirar o teu nome, eu vou limpar o teu nome. Aleluia. Há 4 anos atrás eu recebi uma carta da excelentíssima Dilma Rousseff dizendo: aleluia, a partir de hoje o senhor Antônio Márcio Ferreira Andrade, aleluia, tem todos os seus processos arquivados, tem nome limpo, ficha limpa, e o diabo caiu por terra. Ei, irmão, aleluia, Jesus está no barco. Você não percebeu ainda? Você está chorando pelos cantos, está querendo desistir, está dando moral para a voz do diabo que está se levantando através da tempestade. Chame por Jesus, rapaz. Acorde ele está no barco. Diz a Bíblia que Jesus se levanta. Quando Jesus se levanta, ele olha para a tempestade, mas antes de repreender a tempestade e o vento contrário, ele dá uma lição nos discípulos. Ele exorta, porque sempre antes de uma operação de milagre há também uma lição que nós podemos aprender. Jesus olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé, por que sois tão tímidos? Por que vocês não usaram a autoridade que eu já deleguei em suas mãos? Por que vocês não repreenderam? É isso que Jesus está falando. Aleluia. Jesus olha para a tempestade, depois de ter dado uma lição nos discípulos, um ensinamento, exortando. Aí Jesus olha para a tempestade, Jesus repreende a tempestade se acalma. Jesus olha para o mar está bravio, as ondas são gigantes. Jesus repreende a força do vento contrário, o mar se acalma. Aí quem está no barco junto com Jesus, que são os discípulos que andaram com ele, que tiveram o privilégio de ser chamados, levantados por Jesus, eles estão assim, de boca aberta, igual muita gente aqui, de boca aberta, de boca aberta. Sabe por quê? Porque são nos momentos mais críticos da vida, são nos momentos de porta fechada, são nos momentos que alguém até se levanta, não para ajudar, mas para nos deixar tão para baixo, que Jesus se levanta e nos surpreende. Sabe
Sabe por que ele não te surpreendeu ainda? É porque tu ainda tem força de remar. Sabe por que ele não te surpreendeu ainda? É porque tu ainda tem um cascalho no bolso e pode usar. Sabe por que ele não te surpreendeu ainda? É porque tu ainda tem força de continuar. Mas depois que se acabar as forças, depois que as possibilidades se acabarem, depois que as portas se fecharem, depois que todos se levantarem contra você dizendo não vai dar certo, não tem jeito, pare com isso, aí quem vai se levantar é o general. Aleluia. Quem vai se levantar é aquele que tem poder. Quem vai se levantar para trabalhar é ele. Quem vai se levantar para agir é ele. Quem vai fazer é ele. E a tempestade, pregador, a tempestade vai ter que ouvir o mestre falando e vai ter que se acalmar. Ei, se prepare, porque tempestade está se acalmando hoje. Se prepare, porque o vento contrário hoje está se acalmando. Por quê? Porque quem está se levantando ao teu favor não é o bispo. Quem está se levantando ao teu favor, aleluia, não é o obreiro que está do seu lado. Quem está se levantando é o general dos generais, é o poderoso de Israel. Ele está se levantando ao teu favor hoje. Ele está se levantando ao teu favor hoje. E ele está colocando um ponto final nessa tempestade. Quantos creem e acreditam nisso? Aleluia. Ei, essa tempestade não vai deter a ação direta de Jesus dentro da tua casa. Essa tempestade não vai paralisar a Jesus, não vai deter esse barco, não. Essa tempestade vai servir para você testemunhar, para você chegar aqui e levantar a cabeça, estufar o peito e dizer: eu passei pela tempestade, todos me abandonaram, todos me criticaram, alguém até não acreditou em mim, mas Jesus estava no meu barco e eu venci. Jesus estava no meu barco e eu venci. Ei, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele ou diga para ela: te prepara, porque tem surpresa de Deus chegando lá. Tem surpresa de Deus alcançando a tua casa hoje. Tem surpresa de Deus alcançando a tua família hoje. Satanás vai ter que sair de lá. Não, pregador, mas me ameaçaram dizendo que eu tenho que arrumar as trouxas, ir embora da minha casa. Vai nada. Quem vai ter que sair de lá é o diabo. Quem vai ter que sair de lá é o diabo. E você vai ficar. Segundo agente causador de uma tempestade. Deixa eu correr. Segundo agente causador de uma tempestade é algo muito sério que você tem que tomar bastante cuidado. Se você for no Antigo Testamento, você vai ler num livro que tem o nome do protagonista do livro. O livro do único missionário do Antigo Testamento. Esse único missionário se chama Jonas. A Bíblia vai nos falar que Jonas, ele recebe do Senhor a palavra. Ele recebe de Deus a palavra. Está muito claro. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia ou o seu pecado subiu até mim. Isso aqui é o Senhor falando com Jonas. Agora, a atitude de Jonas, depois de ter ouvido a palavra do Senhor, a atitude de Jonas, depois de ter o privilégio de ouvir Deus falando, é uma atitude errônea,
é uma atitude que muitas pessoas também têm tomado. Qual é? Diz a Bíblia que se levantou Jonas não para atender a voz, o chamado, mas Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor. Você deve conhecer alguém que até ouve, alguém que tem até sensibilidade, ela escuta a voz do Senhor, ela ouve Deus falando, só tem um detalhe: ela não obedece. E a Bíblia está nos informando que obedecer é melhor do que sacrificar. Enquanto tem muita gente sacrificando, enquanto tem muita gente fazendo alguma coisa para chamar a atenção do Senhor, o melhor ainda é obedecer. Por quê? Porque o obediente, muitas das vezes, ele pode até não ter a sensibilidade de ouvir, ele pode até não ser bem visto aonde ele congrega, pode ser um anônimo, pode ser uma pessoa desconhecida, mas ele está obedecendo. Ele está obedecendo. Diz a Bíblia que Jonas, ele se levanta para fugir da presença do Senhor, e ele vai tomar um rumo ignorado. Sabe para onde é que ele vai? Ele vai para uma cidade chamada Tarsis. Em Tarsis ele desce para um porto chamado Jope. Lá em Jope ele compra uma passagem para entrar dentro do navio. O que é que ele faz? Ele compra uma passagem. O interessante é que tem muita gente assim como Jonas, não paga o preço para obedecer a voz de Deus, não paga o preço para obedecer Deus falando, não paga o preço para obedecer o chamado do Senhor, mas está pagando o preço fugindo da presença do Senhor. Está pagando o preço, as coisas estão dando errada, ele não flui em nada, as portas estão fechadas, está tudo dando errado. Aí ele chega no gabinete do bispo e diz assim: bispo, é o diabo que está se levantando, é o diabo que está fechando a porta, é o diabo que está levantando contenda. É nada, rapaz, é o segundo agente causador de uma tempestade. Qual é? É a desobediência. A desobediência é um agente causador de grandes tempestades em ministérios, em casamentos, em projetos que nós estabelecemos na terra. Aleluia, pregador, mas não tem mais. Diz a Bíblia que quando Jonas entra dentro do barco, ele vai descer um local aonde não era para ele estar. Ele vai descer um mais baixo nível. Ele vai descer até o porão. Quando ele chega no porão, ele adormece, ele se deita. Enquanto isso, lá fora, pensando ele que tudo estava bem, pensando ele que tudo estava mil maravilhas, diz a Bíblia que Deus vai criar uma situação. Quem é que cria a situação, irmão? Quem é que cria a situação? Então não venha com essa balela dizendo que é o diabo, se você está em desobediência com o Senhor. Diz a Bíblia que Deus levanta uma grande tempestade. Jonas está dormindo no porão, Jonas está lá embaixo. O lugar de Jonas não é no porão, o lugar de Jonas não é no navio para um lugar desconhecido. O lugar de Jonas é no centro da vontade do Senhor, é no centro da vontade de
Deus. O lugar de Jonas não é fora, é dentro da casa. O lugar de Jonas não é na mesa do bar. O lugar de Jonas é na missão, fazendo a obra do Senhor. Talvez você aqui chegou nesta noite, nesta casa de oração. Você talvez esteja orando, intercedendo por um Jonas que até foi usado por Deus, que até ouviu a voz de Deus, que até esteve do teu lado glorificando, levantando a mão, pulando, saindo do chão. Mas esse Jonas está lá fora, esse Jonas está no porão, esse Jonas está desacreditado, esse Jonas está à mercê do adversário. Talvez alguém esteja falando, dizendo: ele vai morrer, não existe mais saída para ele, o lugar dele é o porão, é nada. Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus está levantando a tempestade lá, Deus está visitando ele lá. Por que, pregador, que é uma tempestade? É para ele despertar, é para ele se despertar. Você já viu uma pessoa neurótica? Uma pessoa neurótica, quando ela está fora de si, a melhor coisa a fazer, vem cá meu filho, deixa eu te usar aqui no bom sentido, a melhor coisa a fazer é dar 3 tapas na cara dele ou na cara dela, que ela volta ao normal. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está criando uma tempestade, criando a situação para que essa pessoa venha se despertar, dizendo: onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo aqui? Ei, esse Jonas não vai ficar no porão, esse Jonas não fica lá embaixo, esse Jonas vai voltar para onde? Do centro da vontade do Senhor. Mas para isso, a tempestade vai se levantar. A tempestade não sai de lá enquanto ele não despertar. A tempestade não sai de lá enquanto ele não se posicionar. Pregador, essa tempestade é para morte, essa tempestade é para matar, é nada. Essa tempestade é para trazer de volta quem está fora do centro da vontade do Senhor. Essa tempestade é para trazer de volta esse Jonas Pujão. Essa tempestade é para trazer de volta o teu marido. Essa tempestade é para trazer de volta a tua esposa. Essa tempestade é para trazer de volta o teu filho. Em contrapartida, o adversário está tramando, o adversário está articulando, está arquitetando, mas o Senhor está trabalhando no meio da tempestade. Ele está trabalhando, ele está criando situações. Os marinheiros que estavam em cima do barco, eles estão olhando um para os outros, estão dizendo: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E eles estão clamando cada um ao seu Deus. E enquanto eles estão clamando, eles percebem que está faltando alguém. E eles perguntam: está todo mundo aqui no convés? Não, ainda tem um lá embaixo. Onde é que ele está, irmão? Lá embaixo. Aonde? No porão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus vai usar até do ímpio para tirar Jonas de baixo e colocar no lugar que Deus quer que ele fique. Deus vai usar até do ímpio para tirar Jonas lá de baixo e colocar Jonas no lugar que Deus quer. Jonas está pensando que nada está acontecendo. Ei, talvez tenha algum Jonas aqui hoje, está pensando que nada está acontecendo. O Senhor está visitando lá, viu? Está pensando que nada está acontecendo. O Senhor está trabalhando no silêncio. Está pensando que nada está acontecendo. O Senhor está criando situações. O Senhor está criando situações para trazer de volta. O Senhor está criando situações para levantar quem está lá embaixo. O Senhor está criando situações para dar oportunidade para esse Jonas. O Senhor está criando situações para colocar ele de volta no centro da sua vontade. O lugar de Jonas não é no porão. O lugar de Jonas é na casa do Senhor. O lugar de Jonas não é lá fora. O lugar de Jonas é na missão. O lugar de Jonas é adorando, é glorificando, é do teu lado, é fazendo a obra. Ei, te prepara, porque os dias de Jonas estão
vontade, Jeová vai trazer ele de volta. Vai trazer de novo. Vai até Jonas e pergunta: qual é a tua origem? Qual é o teu Deus? Qual é o teu nome? Ele logo responde: eu sou hebreu, eu sou filho de Amitai e sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. E tiram Jonas do porão e levam ele para o convés. E Jonas percebe que tem uma tempestade vindo de encontro ao barco. Essa tempestade é muito forte, é uma tempestade grandiosa. Jonas percebe ali que é o próprio Deus. Quando Jonas percebe que é Deus, ele logo assume a responsabilidade. Ele logo assume a responsabilidade. Ele chama para si a responsabilidade. Porque tem gente, eu vou falar, porque tem gente que quando peca diz assim: ah, eu pequei porque a culpa é do fulano. Eu pequei porque o irmão não me deu a paz do Senhor quando eu entrei na igreja. Eu pequei porque eu preparei o louvor e não me deram a oportunidade para cantar. Eu pequei porque são tantos porquês, só que Jonas aqui nos ensina que para nós recebermos vitória e sermos alcançados pela misericórdia do Senhor, nós temos que baixar a cabeça, nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos erros, nós temos que olhar para nós e assumirmos que o erro foi nosso. O erro não é do irmão que está do teu lado, o erro é seu. O erro não é do pastor, o erro é seu. O erro não é da igreja, o erro é seu. Está na hora da gente levantar a cabeça com hombridade e bater a mão no peito e dizer: eu errei. Assim como você sobe na tribuna, aleluia, para muitas das vezes exortar, para muitas das vezes chamar a atenção de A e de B, assuma também que você errou. Assuma. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Quando Jonas assume o erro, aleluia, ele também tem algo para falar muito interessante. Quando ele assume o erro, ele traz a solução do problema. Ele olha para os marinheiros e diz assim: olha, eu sei como é que essa tempestade para. Eu já chamei a responsabilidade para mim. Eu estou errado, eu estou fugindo da presença do Senhor, e eu sei como essa tempestade para. Como é? Me joguem dentro dela, me joguem no mar, me joguem no olho do furacão. Aleluia. Ei, eu tenho uma palavra, eu sei que essa palavra não arranca glória, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Oh glória, eu não saí lá da beira da praia para vir aqui trazer uma palavra para você só balançar os esqueletos e voltar para casa do mesmo jeito, não. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para confrontar a tua fé, confrontar você, para você passar a semana toda pensando nesta palavra e assumir os seus erros, assumir os seus atos e começar a fazer a obra enquanto Deus está usando de misericórdia. Enquanto Deus está usando de misericórdia, pregador, não estou entendendo. Deus está falando com alguém, Deus está levantando alguém, Deus está tirando alguém do crime, Deus está fechando a cova que Satanás abriu, Deus está cegando os teus inimigos e você não está percebendo. Você está pensando que é coisa do destino, você está pensando que é algo que está acontecendo normal. É não, é Deus que está te chamando, rapaz. É Deus que está confundindo o diabo, é Deus que está dizendo: eu quero te usar, eu quero te levantar, eu quero fazer a obra através da tua vida. E você está fugindo, você está fugindo, está dizendo hoje não, como se Jesus fosse uma mercadoria barata, como se Jesus fosse qualquer um. Ei rapaz, a tempestade vai vir aí, a tempestade vai se levantar lá dentro, viu? A tempestade vai se levantar. Você está no anzol de Jeová, de lá tudo escapa.
tem culpa. Culpado é você que está fugindo. Mas eu já estou na igreja, estou com a Bíblia na mão. Bíblia na mão não quer dizer que você está atendendo a voz do Senhor, rapaz. Não, mas eu pulo. Eu macho, não está dizendo nada. Se tu não obedece, não está dizendo nada. Obedecer é melhor do que pular. Obedecer a mulher é melhor do que se levantar. Obedeça, obedeça. Deixa eu ver se tem uma igreja obediente aqui nesta noite. Deixa eu ver se é obediente. Se prepare para receber vitória. Se está obedecendo, se prepare porque vai receber vitória. Se é obediente, se prepare porque a porta vai se abrir. A porta que está fechada vai se abrir. E não é porta de emprego não, rapaz. É a porta do céu. É a porta do céu. Oh, quantos podem adorar? Só quem pode adorar. Só quem pode adorar. Levante as duas mãos lá no terceiro céu. Se você tem glória, dê glória. Se tem aleluia, vai. Mas tem aquele Jonas que diz assim: se eu não estiver lá no grupo de louvor, ninguém louva. Tem aquele Jonas, vai chegar em vocês também. Tem aquele Jonas que diz assim: se eu não estiver lá, não tem músico para me substituir não. Tem Jonas que diz assim: se eu não estiver lá, ninguém vai me substituir. Você lembra de Elias? Elias chegou diante do Senhor: tira a minha vida, eu não sou digno, não sou melhor do que os meus pais, só eu escapei. Como é que é, Elias? Repete de novo aí: só eu escapei. Que conversa é essa? Tu não sabe de nada. Tem 7.000 só no pão e na água. Tem 7.000 só no pão e na água. Não quer louvar não? Deus vai tirar lá de fora. Deus vai arrancar lá do lamaçal. Deus vai tirar lá do prostíbulo. Deus vai tirar lá da macumba. Deus vai tirar lá do crime. Não quer fazer a obra não? Jeová levanta outro, rapaz. Porque tem gente, bispo, que faz chantagem. Não sei se tem aqui, mas eu tenho andado por alguns lugares que são pessoas chantagistas. É o chantagista gospel. Não sei se você já ouviu, vai ouvir hoje. É o chantagista gospel. Ele diz assim: rapaz, se eu não for, não tem quem vá não. Então ele vai vir aqui me chamar. Que conversa é essa? O dono da obra não é o bispo. O dono da obra não é a esposa. O dono da obra não é a filha. O dono da obra não é o sobreiro. O dono da obra é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: vamos fazer a obra com amor, porque senão já vai levantar outra e coloca no nosso lugar. Pregador, e onde é que está Jonas? Jonas foi jogado no meio da tempestade. E sabe qual foi o veículo que Deus usou para levar ele para o centro da sua vontade? Um grande peixe. Ei, pergunta para ele aí: quer fazer a obra no amor, com amor? Ou quer fazer na dor? Quer fazer com amor? Ou quer fazer com dor? Terceiro agente, para mim encerrar. Terceiro agente causador de uma tempestade está inserido no livro de Atos dos Apóstolos.
capítulo de número 27, diz a Bíblia que Paulo, juntamente com 276 tripulantes, embarcam em um navio e eles estão rumo à Itália. Em um dado momento desta viagem, eles estão agora sendo surpreendidos por uma tempestade. Essa tempestade tem nome. Essa tempestade se chama Euroaquilão. É uma tempestade que nunca ninguém saiu dela para contar história, e nunca ninguém saiu dela vivo. Diz a Bíblia que tudo que estava ao alcance dessa tripulação foi feito. Tudo que estava ao alcance desses marinheiros foi feito. Quando eles perceberam que não tinham mais o que fazer, eles vão jogar fora do barco a comida, a água potável, vão jogar fora as vestes, vão jogar fora tudo que eles podiam achar no navio que atrapalhasse aquela jornada. E vai dizer a Bíblia que eles passaram muitos dias sem ver a luz do sol, sem ver a luz das estrelas, sem ver nada, somente tempestade, somente tempestade. Agora vocês imaginam como se encontrava o coração desses marinheiros. Eles estavam sem esperança. No meio da tempestade, eles estavam agora olhando um para o outro e dizendo: nós saímos da nossa cidade para morrer nesse lugar, nós não temos mais o que fazer. Vai dizer a Bíblia, no verso de número 22, do capítulo de número 27, que Paulo se levanta dizendo: entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio será destruído. Agora você imagina como é que as pessoas ouviram essas palavras de Paulo. Já faziam muitos dias que eles não comiam, já fazia muitos dias que eles não bebiam, já fazia muitos dias que eles não viam a luz do sol nem da lua. Era escuridão, era tempestade assolando aquele navio. Eles recebem essa palavra um tanto que duvidosos. Aí Paulo se levanta mais uma vez dizendo: aleluia, ontem à noite, aleluia, apareceu-me ou se revelou para mim o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, e me comunicou dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareça diante de César, e por isso Deus, por sua conta, irá poupar a vida de todos que estão viajando contigo. Talvez você não esteja entendendo. Enquanto alguém está passando pela tempestade desesperado, enquanto alguém está olhando ao redor e está dizendo: nós vamos morrer, enquanto alguém já perdeu a esperança, Paulo estava orando. Paulo estava orando. Paulo estava orando. E quando Paulo ora, Deus se revela enviando a resposta. Enquanto Paulo ora, Deus se revela trazendo vitória. Enquanto Paulo ora, Deus se revela para Paulo. Aonde? No meio da tempestade. Eu pergunto: o que é que você está fazendo diante das lutas, diante
das adversidades, você está de braço cruzado, você está desesperado. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Qual é a atitude que você está tomando? O que é que você está fazendo? Se você estiver de braço cruzado, vai continuar na tempestade. Se você estiver murmurando, vai continuar na tempestade. Mas se você estiver orando, se você estiver orando, vai ter resposta de Deus ao teu favor aí. Vai ter resposta de Deus a teu favor aí. Deus não vai deixar você morrer. Não. Diz a Bíblia que quando Paulo transmite esta mensagem, o Senhor muda o curso da viagem. Quem muda o curso é o Senhor. O Senhor os leva para uma ilha chamada Malta. Malta significa lugar de refúgio. Diz a Bíblia que eles são recebidos depois de um naufrágio por meio das pessoas que moravam naquela ilha chamada Malta. Uma fogueira é acesa porque eles estão saindo da tempestade, eles estavam à deriva no meio do mar. Eles são recebidos ali com muita generosidade. Eles estão sentados diante daquela fogueira, mas tem um personagem que não está parado. Ele está observando, ele está percebendo que a fogueira está se acabando, que o fogo está se acabando. E sabe qual é a atitude desse personagem? Esse personagem é Paulo. Paulo sai do meio daquela multidão de pessoas e começa a catar graveto. Para quê, pregador? Paulo está catando graveto para que a fogueira não venha se acabar, para que o fogo não venha se acabar. Quanto mais graveto, mais fogo tem. Quanto mais graveto, maior será a fogueira. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Se depender de mim, aleluia, o fogo não vai se apagar. Se depender de mim, o fogo vai arder. Se depender de mim, você não vai ficar à deriva. Se depender de mim, eu vou catar graveto. Eu vou catar graveto. Sabe por que que tem muita gente, irmão, que até tem boas atitudes, mas o fogo já se apagou? É porque acabou-se o graveto, acabou-se o serviço, estão paralisados, estão conformados com a situação. Mas essa igreja aqui tem graveto. Essa igreja aqui tem graveto. Eu não sei as irmãs ali atrás, mas essa igreja aqui tem graveto. Vocês têm graveto aí, irmão? Vocês têm graveto aí? Tem? Vocês têm graveto aí? Graveto é sinônimo que a fogueira está acesa. Graveto é sinônimo que a fogueira não se apaga. Graveto é sinônimo que o fogo vai continuar aceso. Pregador, mas para que esse fogo aceso? Vou já lhe dizer por quê. Quando Paulo está catando graveto, diz a Bíblia que uma víbora, em outras traduções, uma serpente, ela vai fugir do frio. É isso, irmão? Ela foge de quê? Diga aqui, irmão. A víbora foge de quê? Do fogo. Essa víbora é serpente. Ela foge de quê, irmão? Diga aqui. Vem cá, vem cá. Venha, meu filho. Não tenha medo de ser feliz, nada de graça. Aleluia. A víbora foge de quê? Do fogo. Então, subentende que quando Paulo está catando graveto e a fogueira está acesa,
A víbora foge do fogo, mas quer parar, quer deter, paralisar Paulo, porque ela sabe que se Paulo continuar catando graveto, o fogo vai permanecer aceso. O fogo vai permanecer aceso. Eu fecho minha Bíblia e vou aplicar isso daqui para você entender uma coisa, uma verdade. Sabe por que está cheio de serpente na tua casa? É porque o fogo está apagado lá dentro, rapaz. Sabe por que está cheio de serpente aonde você mora? É porque o teu fogo já se apagou. Sabe por que tem tantas casas que já foi embora? Se tiver fogueira acesa, a contenda já foi embora. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Vai. Deixa pegar. Pega lá atrás. Pega aqui no meio. Pega. Receba fogo. Deixa queimar. Deixa queimar. Isso, deixa Deus te usar aí. Você que catou graveto, abraça essa pessoa que está do seu lado. Diga para ele, diga para ela: nessa noite a fogueira foi incendiada e a serpente já foi queimada, a serpente já foi destruída e ela já caiu por terra. Oh glória. Escute, diante de tudo que Deus fez aqui, do começo do culto até agora, tem alguém para se reconciliar com o Senhor? Saia do seu lugar rapidamente e venha até aqui. Glória a Deus! Olha, meu, dá uma salva de palmas para Jesus aí, igreja, para Jesus. Vamos. Tem alguém para aceitar a Jesus nessa noite? Tem alguém para aceitar Jesus? Aleluia! Pastor, o senhor sabe que eu não preciso disso para puxar sardinha para o senhor. É verdade. Não preciso disso não. Mas o senhor manda dizer para o Senhor, quem manda dizer é Deus, que quem saiu é porque a serpente não aguenta o fogo. Não te preocupe, porque eu sou o dono da obra. Foi eu que coloquei na tua mão. Foi eu quem te levantei, quem te escolhi. Continua falando aquilo que eu coloco no teu coração. E das vidas eu me responsabilizo, assim diz o Senhor teu Deus. Irmão, tem 5 pessoas aqui, 7 se reconciliando. Dentre essas 7, 2 delas são Jonas. E Deus manda dizer para essas 2: de onde eu te tirei, tu não ouse querer voltar. Porque existe, diga misericórdia, não diga glória a Deus não. Porque existe uma cilada preparada para as vossas vidas. E o Senhor manda dizer: continuem no centro da minha vontade, porque se retornar, existe uma cilada preparada para 2 pessoas aqui. Aleluia. Quem vai orar por elas não sou eu, quem vai orar por elas é o bispo. Eu quero aqui informar os irmãos.